Olá pessoal, bom dia. Estamos dando início a mais uma aula de ciências aqui do 7º ano e vamos iniciar com a correção da atividade da semana passada. Quem foi Antoine van Leeuwenhoek? E qual a contribuição dele para a microscopia? Nós sabemos que ele era um comerciante e que ele utilizava as lentes de aumento para conseguir visualizar tecido, né? E com isso ele acabou visualizando algumas estruturas que posteriormente, essa evolução das lentes de aumento que ele utilizava, posteriormente se tornou um microscópio. Então era um comerciante holandês que por volta de 1680 usava lentes de aumento para inspecionar fibras de tecido. Apesar de não ter sido a primeira pessoa a usar um microscópio, foi a primeira a descrever o detalhe de seres vivos que conseguiu observar apenas usando este equipamento. Então essa seria a resposta mais adequada. O que é defesa inata? Aprendemos na aula anterior que nós temos uma defesa que nasce conosco e que é a primeira linha de defesa do nosso corpo, que seria a pele e a mucosa, né? Então defesa inata é a primeira linha de defesa do organismo com a qual já nascemos. É uma resposta rápida, não específica e limitada aos estímulos estranhos do corpo. Qual é a primeira linha de defesa do corpo? Nós já falamos na questão anterior que seria a mucosa e a pele. Então, primeira linha de defesa, a pele e a mucosa. O que são leucócitos? Leucócitos são as nossas células brancas. Então, são células sanguíneas, conhecidas por muitas pessoas como glóbulos brancos. Essas células podem ser classificadas em diversos tipos. Entretanto, todos atuam em prol de um bem comum, que é a defesa do organismo. E defina anticorpo e antígeno. A gente já pediu essa definição. Anticorpos são substâncias que neutralizam e destroem tipos específicos de antígenos. Já os antígenos são as substâncias ou micro-organismos estranhos ao corpo. Então, o antígeno é o que o corpo ataca e o anticorpo é a substância que o corpo produz para atacar o antígeno. Explique o que acontece na imagem. A gente aprendeu na aula anterior que aqui nós temos um glóbulo branco. Nós temos aqui um corpo estranho, né? Ou seja, um antígeno. E nós temos aqui os anticorpos que são produzidos por esse glóbulo branco. Então, o glóbulo branco entra em contato com o antígeno e ele começa a produzir os anticorpos, que são as substâncias que são capazes de matar esse corpo estranho. Então, essa imagem simboliza isso. Em texto, seria: cada anticorpo se liga especificamente a um tipo de antígeno. O anticorpo neutraliza e destrói os antígenos. Ok? E vamos dar início ao assunto da semana, né? Que na verdade é a continuação do assunto doenças. Nós vamos falar um pouquinho sobre as vacinas e o soro. Vacina é diferente de soro, apesar de terem princípios muito parecidos. Então vamos começar com vacina. Eu pergunto a vocês: o que é uma vacina? Muitas pessoas acreditam que vacina é uma substância química produzida lá no laboratório. Outros sabem que são vírus, uns acreditam que os vírus estão vivos e que podem matar pessoas, mas na verdade a vacina são vírus ou enfraquecidos ou vírus inativos. O que significa isso? Vírus enfraquecido é aquele que possui todo o envoltório do vírus, mas tem algumas modificações no DNA daquele vírus que faz com que ele seja mais lento, que ele não tenha aquele ataque propriamente dito da doença. Ou o inativo é aquele onde o DNA é retirado daquele material genético, coloca-se um DNA inerte, parado, que não vai ter atividade, e o importante vai ser o envoltório, para ser reconhecido pelo nosso sistema imunológico, certo? Então, as vacinas, ela geralmente é formada ou por um vírus enfraquecido, que tem um pequeno DNA lá, uma pequena atividade, mas uma atividade mais fraca, ou aquele vírus que a gente também chama de vírus morto, né? Que ele não vai ter uma resposta imunológica do vírus. O vírus só serve como representação para que o corpo identifique. Então, o que é que acontece? Os nossos glóbulos, quando injetamos a vacina, os nossos glóbulos brancos entram em contato com esse vírus, ou inativo, ou vírus morto, e ele começa a reconhecer esse vírus. Quando ele entra em contato, ele vai começar a criar uma resposta para esse vírus. Vai criar lá a resposta imunológica para esse vírus, né? Ele vai criar aqueles anticorpos para esse vírus que vão se ligar ao vírus. Quando o vírus de verdade entrar em contato,
o nosso corpo já vai ter anticorpos para atacar aquele vírus. De modo que o vírus não vai ter tempo de se replicar e se desenvolver no nosso organismo, porque o nosso organismo já vai criar uma resposta imunológica a ele. Como foi que a vacina surgiu? A vacina surgiu aproximadamente no século XVIII pelo cientista Edward Jenner, que era um médico britânico que desenvolveu a vacina anti-varíola. A varíola era um processo infeccioso que acometia a população, era uma doença contagiosa causada por vírus, que causava febre, dores no corpo, vômitos e, em casos bem mais extremos, a morte das pessoas. Então, havia uma grande concentração de pessoas morrendo por varíola naquela época. A varíola era o que hoje pra gente é o Covid. Era um surto que as pessoas eram atacadas por esse vírus e transmitiam apenas pelo contato. Então as pessoas eram isoladas umas das outras, não podiam manter contato porque era extremamente contagioso. Então ele, analisando esses estudos, ele percebeu que as pessoas contraíram essa doença geralmente porque tinham contato com o gado. Então elas geralmente contraíam por causa desse convívio. E observando, testando em alguns animais, ele começou a observar que algumas pessoas que conseguiam ter a varíola em uma concentração mais fraca, acabavam não pegando a varíola de modo forte e morrendo. E ficavam imunes à varíola, nunca mais pegava. Com isso, ele criou uma hipótese de que se talvez ele pegasse a substância purulenta dessas feridinhas, então ele tirou o pus dessas substâncias de uma pessoa infectada por varíola e injetou em uma pessoa saudável. Então ele injetou nessa criança. E injetou a criança e esperou para ver os resultados. Com o tempo ele percebeu que a criança não contraiu a doença. Ela contraiu a doença de um modo bem mais sutil e depois ela poderia entrar em contato com qualquer pessoa que tivesse varíola, que ela não iria pegar a doença. Com isso ele concebeu a ideia de que poderíamos ser imunizados contra a doença com a utilização daquela mesma doença, só que ela de um modo mais brando, mais frágil, mais fraco, que não tivesse uma ação tão grande. Então, a partir daí surgiram as vacinas, surgindo a partir da primeira vacina, que foi a da varíola. Mas, mesmo tendo sido inventado, não foi tão fácil da população aceitar a vacinação. Imagina o que seria para você aceitar ser inoculado, ser colocado em você, uma doença que mata as pessoas. Então as pessoas não aceitaram com muita facilidade. No Brasil não foi diferente, o medo era enorme, a vacinação foi um problema, tanto que teve o que vocês estudam na história, a conhecida revolta da vacina, onde a população se revoltou, saía pra rua brigando para não serem vacinadas. O médico que deu início à vacinação no Brasil foi o Oswaldo Cruz, o dono do Instituto Oswaldo Cruz, que hoje nós conhecemos como um dos grandes pioneiros em estudos científicos. Então, ele iniciou a vacinação e a população realmente saiu à rua brigando. Houve um movimento muito violento contra a vacinação, porque as pessoas não aceitavam ser colocado uma substância estranha no corpo delas como processo de defesa. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram criando consciência de que a vacinação era necessária e hoje nós temos o calendário de vacinação do país. Então, o nosso país ele tem um calendário no qual existem as campanhas de vacinação, cada período tem uma campanha de vacinação. Existem vacinações para fases da vida, como nós sabemos que ao nascer a gente toma a tríplice viral, toma várias vacinas contra doenças que, de certa forma, foram erradicadas no nosso país, como, por exemplo, a paralisia infantil, que era uma doença extremamente comum no país, mas com o processo de vacinação ela praticamente não existe mais, que é essa dificuldade da criança em desenvolver o sistema nervoso das pernas e acabam se tornando indivíduos paralíticos, paraplégicos, não conseguem se movimentar, causado por uma doença chamada poliomielite. Então ela causava essa paralisação das pernas enquanto criança e quando você crescia você continuava paralítico, por isso é chamado de paralisia infantil. Assim como outras doenças, como o sarampo, a rubéola, a tuberculose, que são doenças que hoje nós temos vacinas contra essas doenças, de modo que a gente não desenvolve elas mais com tanta frequência. Então a vacinação acabou se desenvolvendo com mais afinco depois daquele cientista ter criado a primeira vacina para varíola.
Mas qual é a diferença de vacina para soro? Nós aprendemos aqui no assunto que a vacina é o vírus inativo ou vírus morto que vai criar uma resposta imunológica no seu corpo. Então, ele vai criar anticorpos no seu corpo. Já no caso do soro, nós já injetamos no corpo da vítima que foi picada por um animal peçonhento, injeta-se no corpo da vítima o soro já pronto, ou seja, injeta-se nele a resposta imunológica, os anticorpos já produzidos. E como é que esses anticorpos são produzidos? Retira-se, extrai-se o veneno do animal peçonhento, injeta-se esse veneno, uma pequena quantidade, no corpo de um animal de grande porte, como os cavalos. O cavalo vai criar a resposta de defesa contra aquele veneno. Então, ele vai criar os anticorpos contra aquele veneno. É retirado, então, o sangue daquele cavalo. E desse sangue é retirado a substância dos anticorpos que ele criou. Então, esses anticorpos é retirado do sangue do cavalo e é produzido com ele o soro. Esse soro é que é colocado no corpo da pessoa que foi picada por um animal peçonhento. Então, quem produz o anticorpo é o cavalo e é colocado esse anticorpo no corpo de quem foi inoculado pelo veneno de um animal peçonhento. Então, a gente não cria anticorpo contra o veneno, pelo contrário, a gente vai utilizar o anticorpo já produzido. Então, que fique bem claro que a vacina, ela é algo de prevenção. Nós tomamos a vacina antes de entrar em contato com o agente causador de doença. Já o soro, ele é um processo de proteção após o contato com aquele animal peçonhento, com aquela substância que vai causar o problema de saúde, vai causar a doença. Então, a vacina toma-se antes de entrar em contato com a substância tóxica, o soro toma-se depois que entra em contato com a substância tóxica. A vacina, ela vai criar os nossos anticorpos. Então, a vacina, ela vai entrar no nosso corpo e vai ensinar o nosso corpo a se proteger daquela doença. Já o soro, a gente já injeta no corpo o próprio anticorpo, e quem produziu foi lá o cavalinho. Como é que ocorre? A vacina, ela é um mecanismo que nós injetamos no organismo para estimular a produção do anticorpo. Já no caso do soro, ele vem para destruir aquela substância tóxica. Então, ele vai vir já pronto, já vai vir um anticorpo pronto com o intuito de destruir. A duração da vacina, ela pode durar por muito tempo, como por exemplo a gente vê a vacina antitetânica, que geralmente a gente só toma o reforço, são as 3 primeiras doses, depois o reforço a cada 10 anos, porque geralmente é o tempo que a resposta fica no nosso corpo. Se a gente tiver uma baixa imunológica, acaba perdendo, mas é mais ou menos o tempo que a resposta vai ficar no nosso corpo. Já no caso do soro, não. O soro, a gente vai consumir, vai tomar ele vai agir naquele veneno do animal e depois ele não vai ter mais efeito para uma próxima picada daquele animal. Então, se você foi picado por uma cobra hoje, tomou o soro, se amanhã você for picado, vai ter que tomar um novo soro, ok? Quais são os tipos de soro? Nós temos os soros específicos para a picada da coral verdadeira, que é o antielapídico, que é um tipo de soro só para a picada da coral. Já quando é a picada da jararaca ou da cascavel, tem outros 2 tipos de soro. Então, o soro da coral não serve para quando você é picado por uma jararaca ou uma cascavel. Existe um soro específico para picada de aracnídeos, né? Desse grupo aqui de artrópodes. Então, quando se é picado por escorpião do tipo negro, se toma esse tipo de soro. Já quando é o tipo Titus, que é esse mais amarelinho, já se toma outro tipo de soro. Para esse tipo de lagarto aqui, que a gente geralmente chama de cobra de fogo, né? Lagarta de fogo, desculpa. Já se toma um outro tipo de soro. Para jararaca, que é surucucu, outros tipos de soro. Então, por isso que é importante saber qual foi o réptil ou o artrópode que lhe picou. Por isso, muitas vezes, quando você vai para o hospital, ele pergunta qual foi o animal. E, às vezes, eles até pedem para que você, quando for picado por um desses animais, leve o animal para que eles possam reconhecer. Porque, se você foi picado por um determinado tipo, não adianta você tomar outro tipo de soro.
Então, o soro tem que ser específico para aquele tipo de animal ao qual você foi picado. Por isso, a necessidade de reconhecer o animal que lhe picou. E quais são o processo de defesa que nós temos, os primeiros socorros em caso de acidente com animal peçonhento. Então, se você for picado por um réptil ou um artrópode, os primeiros socorros são sempre os mesmos. Primeira coisa, lavar o local da picada com água e sabão. Nada de utilizar querosene, de utilizar manteiga, óleo, outras substâncias para lavar aquele local. No local, só água corrente e sabão. Não utilizar água gelada, utilizar água em temperatura ambiente ou talvez água morna, mas água gelada não, porque ela ela dilata a corrente sanguínea, então faz com que o sangue corra mais rápido. A água morna, ela já contrai a corrente sanguínea, então ela contrai as veias para que a corrente sanguínea seja mais lenta. Por isso que geralmente a utilização de água morna para aliviar a dor, né, enquanto chega no serviço de saúde. Mas o principal socorro é ir para o hospital, o hospital mais próximo, o local de atendimento de saúde mais próximo. Outro detalhe muito importante, não fazer torniquete ou garrote. Durante a aula que eu acabei de explicar, os alunos, a primeira coisa que quando eu perguntei quais eram os primeiros socorros que eles definiriam, aí eles já falaram de amarrar alguma coisa sobre. Não é interessante fazer torniquete, porque muitas vezes você impede a circulação e causa necrose. Faz com que aquele veneno mate aquelas células específicas. Então não é interessante fazer torniquete, não é interessante furar, porque existem venenos de cobras que causam hemorragia. Então quando você corta ou fura o local do ferimento, você está favorecendo com que o sangue jorre, já que o veneno de algumas cobras já favorece isso, ele faz com que o sangue não consiga ser estancado, criar aquela defesa de proteção para não sair mais sangue. Então, já causa hemorragia, que é a saída constante do sangue. Se você perfurou aquele local, o sangue vai sair com mais facilidade. Então, você vai perder muito sangue e morrer por falta de sangue. Não queimar, não espremer. E o principal, não fazer sucção no local. Tem gente que corta a ferida e vai sugar. Não é correto, porque às vezes você pode ou espalhar, ou colocar o veneno que não tinha sido inoculado, ou muitas vezes infectar uma outra pessoa com o veneno, porque muitos venenos são extremamente fortes. Então, entrar em contato com a mucose é a mesma coisa de ter sido perfurado a pele. Então, não é interessante fazer sucções. Não colocar folha, pó de café, terra, não colocar nada, só água corrente, sabão neutro e ponto, e ir para o pronto-socorro. É muito importante que a vítima seja levada imediatamente ao serviço de saúde mais próximo para receber o tratamento em tempo, ou seja, tem que tomar o soro quanto antes, então o mais rápido possível. E sempre manter-se calmo, não fazer movimentos muito bruscos para a corrente sanguínea não acelerar, então sempre manter movimentos mais sutis, manter-se calmo para a corrente sanguínea não acelerar, porque quanto mais nervoso nós ficamos, mais o cérebro bombeia sangue, mais o coração bombeia sangue. E nesse processo de bombeamento do sangue do coração, faz com que o sangue circule mais rápido e leva consigo o veneno. Então ele espalha o veneno mais rápido para o corpo, podendo causar uma morte mais rápida. E o exercício da semana vai ser o exercício da página 21. Tem lá as 4 questõezinhas. Vou explicar o que é que as 4 questões querem. O que é preciso saber para tratar e prevenir doença? Então, vocês vão explicar lá no texto, tem falando o que é que a gente precisa. A gente falou isso na aula passada. O que é que a gente precisa saber para prevenir as doenças e também para tratá-las. O que são antígenos e anticorpos? Vocês já responderam essa pergunta. Então, ou copia, ou talvez nem precisa responder. A terceira questão, vocês vão classificar como V para as que são situações para as vacinas e S para as situações que são para o soro. Ok? Então, por exemplo, aqui, estimula a formação de células de memória. Quem é que estimula a formação de células de memória? Aquela célula que vai lembrar do vírus ou da bactéria depois de ele ter entrado. Será que foi a vacina ou é o soro que estimula essa memória das nossas células? Se for o soro, você coloca o Szinho aqui. Se for a vacina, você vai colocar um V aqui, ok? E vai lendo e vai colocando V ou S nos espaços. E a quarta questão, a fabricação de soro e de vacinas pode ser considerado um avanço tecnológico. Então ele pergunta, é um avanço tecnológico a fabricação de soros e vacinas? Explique a sua resposta. Tudo isso vocês vão ler da página 18 à página 21.
do livro didático de vocês. Quem não tem livro, eu já mandei no grupo a imagem da atividade, tanto da atividade quanto dessas páginas, então vocês podem ler a foto que está no grupo. Qualquer dúvida é só perguntar, estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá? Qualquer coisa, só isso mesmo, beijinho.